A parábola do joio e do trigo foi explicada por Jesus. Nós podemos ler a parábola do joio e ele diz assim que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora, a explicação do próprio Jesus da parábola. Está em Mateus 13, versículo 36 a seguir. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Note que as multidões foram embora. É sempre assim. Aqueles que andam com as multidões sempre vão embora da presença do Senhor. E quem fica sabendo o segredo do reino são aqueles que andam com ele, isto é, os seus discípulos. Nós precisamos nos tornar discípulos, isto é, aprender andando com Jesus, ouvindo a sua palavra e a orientação do seu Espírito. E ele respondeu, ele explicou a parábola. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus amigos, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, nós precisamos de meditar muito a respeito destas palavras. A primeira questão é que os que recebem a palavra do reino, a boa semente, são chamados de filhos do reino. Eles não são chamados de filhos de Deus. Claro que são filhos de Deus, mas são chamados de filhos do reino porque receberam a palavra do reino e por meio desta palavra eles se tornaram submissos ao Espírito Santo. Esse é o segredo dos filhos do reino. Qual é o segredo dos filhos do reino? É a sujeição ao Espírito Santo. É andar em espírito, andar em verdade, andar na luz, andar em amor. Portanto, os filhos do reino, são os que manifestam o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os filhos do reino são cheios de amor, os filhos do reino são cheios de alegria, de paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Os filhos do reino, são vencedores. Eles venceram o inimigo. Notem que assim que Jesus começa a operar, o inimigo também opera. E o resultado da operação do inimigo, que é chamado por Jesus de diabo,
E lembramos que a palavra diabo significa caluniador, acusador. Este é o significado etimológico da palavra diabo. Portanto, veja bem o caráter dos filhos do diabo, o joio. Eles têm aparência de filhos do reino, porque o joio é muito parecido com o trigo. E somente na hora que aparece o fruto é que se percebe. Portanto, veja que a natureza é revelada pelo fruto. Justamente os filhos do reino são revelados pelo fruto do Espírito, que nós acabamos de ler. Mas veja que os filhos do diabo, eles são revelados por suas obras, e que são chamadas em Gálatas de obras da carne, em oposição ao fruto do Espírito. Então, como são os filhos do diabo? Está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a seguir. Os filhos do diabo são cheios de prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, divisão, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que as tais coisas praticam. Veja bem, não herdarão o reino de Deus. É o que Jesus diz a partir do versículo 40. Pois assim como o joio é colhido, lançado no fogo, assim será lançado na consumação do século. E ele explica que, no versículo 41, que o Filho do Homem mandará os seus anjos para juntar do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Cuidado com o que você pratica. Examine, pois, a si mesmo, porque é tempo de arrependimento. É tempo de conversão. É tempo em que ainda o Filho do Homem está semeando a boa semente, para que a boa semente caia no seu coração, caia na sua mente, e você seja renovado na sua mente, para que as obras do diabo não estejam em você, e você não ande segundo a carne, mas ande segundo o Espírito, e assim goze da alegria da natureza divina. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. É este que nos ensina e que nos guia a toda a verdade. É necessário que você leia as Escrituras. É necessário que você vá ao autor das Escrituras, ao Espírito de Cristo, ao Espírito Santo. É ele que explica. Note que Jesus explica estas duas parábolas. As outras parábolas, nós devemos compreendê-las também por meio da nossa intimidade e por meio de ouvir a sua voz, porque ele continua nos explicando muitas coisas. Ele está conosco em nosso espírito. Emmanuel é Deus conosco. O Espírito Santo veio para o nosso espírito para nos ensinar e nos guiar a toda a verdade, para que nós sejamos os justos, que brilharão, diz Jesus, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O mais importante, e que muitos esqueceram, é que estão prestando atenção somente nas coisas que chamam de igreja, mas preste atenção a respeito do reino, o reino de Deus. Jesus nos mandou buscar primeiro o reino. Primeiro o reino. Não adianta nada que não seja o reino de Deus. Que a graça e o amor do Espírito esteja com você. Aquele que busca, acha. O que bate, a porta abre. O que pede, recebe. Recebe o Espírito Santo, o qual nos ensina todas as coisas e nos guia a toda a verdade. Bendito que vem no nome do Senhor. Amém.